Vamos falar agora um pouco de cultura, falar um pouco também da opinião, o quadro Bipop chegando aí com o meu querido Cláudio. Mas hoje, né, um assunto pesado. O Cláudio sempre traz aqui assuntos maravilhosos, né, Alexandre Palmar? Boas colocações, mas infelizmente esse assunto sempre está em voga e não é uma coisa agradável de se falar, né? Justamente. O Cláudio sempre com no quadro Bipop, essa proposta que já tem mais de um ano aqui no Marco Zero, dessa leitura, né, uma visão latino-americana sobre cultura, sobre identidade, sobre antropologia, história, enfim, uma série de áreas por onde o Cláudio passa, mas com essa visão latino-americana, essa visão de integração, sobretudo essa visão fronteiriça nossa aqui, a partir das 3 fronteiras, dos fatos que nos cercam. E a pauta de hoje é racismo. Cláudio, qual que é a reflexão do dia? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvinte. Clima chuvoso, então a piada é chovendo molhado. O assunto ele é tão batido que é estranho a gente ter que voltar a repetir o conceito inquestionável que racismo é errado, além de ser crime. Esta semana acompanhamos pelos noticiários vários eventos, né? Renato Freitas, vereador em Curitiba, foi cassado por participar de uma manifestação antirracista numa igreja construída por negros, e onde a própria igreja disse que não houve invasão e nenhum dano. O que se configura isso aí um racismo estrutural. Aproveitaram uma situação polêmica do ponto de vista de quem não concorda com manifestação de defesa das liberdades que o povo tem direito, e aproveitaram para justificar isso dentro de uma Câmara de Vereadores dominada por brancos. Esse debate é complexo, mas não podemos de forma alguma ignorá-lo. Ao mesmo tempo, em Portugal, uma família de atores brancos com filhos negros reagiram a uma racista, inclusive com agressão física. Isso é totalmente justificado. A violência de quem reage, ela sempre é legítima, né, para quem é oprimido. Mas tudo bem, isso aí também é um debate que nós temos que desenvolver, mas fica aqui presente o seguinte: quando o branco se manifesta, ele é ouvido. Quando o negro se manifesta, ele é calado e ridicularizado. O caso de Portugal mostra que uma voz branca, quando ataca o racismo, ela é ouvida. Isso tudo que a gente quer questionar, né? É o chamado racismo estrutural. O racismo estrutural é algo tão intrínseco que os próprios que sofrem o preconceito racial perpetuam ele. Não foi agora recentemente um Nazi Pardo, né? Um sujeito latino-americano brasileiro que se considera ariano, proferiu ofensas contra homossexuais e negros numa biblioteca, que foi preso, mas devido à mobilização das redes sociais, porque é crime. E o crime ele deve ser coagido, né, e o criminoso precisa ser detido, julgado e condenado. Esse, como a gente sempre repete, né, bandido bom é bandido condenado e que cumpre sua pena. Aqui nós temos que entender por que esse racismo ele se estrutura e por que ele se perpetua numa sociedade brasileira onde mais da metade da população é negra e o que resta aí da outra metade não é 100% branca. Temos uma história de colonização na América Latina, onde ele inicia um período realmente muito cruel e drástico do que se refere à opressão dos seres humanos, né? Que é a escravização, né? Palavra difícil. Escravização do povo africano, né? De várias nações que foram, assim, transportados da África para mão de obra gratuita, né? Escrava, nas colônias da América. Aí alguém vai falar, mas a escravidão sempre existiu. Sim, sim. O que não podemos admitir é que num mundo civilizado como hoje, normalizemos, aceitemos isso, inclusive perpetuemos o preconceito que dele provém. Voltando a essa questão da América Latina, o que se iniciou aqui, e não na América Latina, nas Américas, que os Estados Unidos teve sua história, e todos, né, todas as colônias inglesas, portuguesas, espanholas, né, e europeias aqui tiveram sua história com a escravidão, é que esse período foi marcado por uma objetificação e negação total de dignidade humana. Se na antiguidade escravo era aquele que eram dominados, ou eram povos submetidos, né, à servidão a outros, ainda havia uma legislação de direitos. Quando houve o início da escravidão negra, na africana, negou-se o direito de ser humano ao escravizado. Então, o papel, a história da escravidão nas Américas não tem precedente anterior. É uma história vergonhosa, horrível, criminosa, cruel, que precisamos denunciar sempre. Aí alguns acomodados aí com os seus direitos e privilégios de classe branca, média, né, vamos bater nessa tecla,
falam que é mimimi da comunidade negra, né, se manifestar contra as perpetuações das estruturas preconceituosas. Mas não podemos esquecer que aqueles que criticam cotas, que ainda quase no início, não faz nenhum século isso, menos de 100 anos, negro era proibido de entrar na escola. Negro era proibido de ter terras. Então nós tivemos aí a chamada libertação, a Lei Áurea, né, que foi um contexto de um desenvolvimento histórico que libertou os escravizados, no entanto, libertou para o quê? Eles não tinham direito à terra, não tinham direito a trabalho, não tinham direito a nada, inclusive eram segregados. Como faltou mão de obra gratuita para a produção agrícola da época, né, para os grandes senhores, o que o Império faz? Ele chama todos os desgarrados europeus, esses que não tinham posses, que não tinham estudo, que não tinham formação, ou seja, a população realmente desprivilegiada branca da Europa, e concedeu terras aqui, propriedade, título e fomento. Ora, aos brasileiros que aqui nasceram de cor negra foi proibido tudo, e aos europeus sem qualificação foi dado tudo. Isso, se a gente for construir, não quero aqui de forma alguma propor uma reação de racismo com mais racismo, mas se gabar de uma branquitude questionável é a coisa mais estúpida que existe. O Brasil ele é preto, é indígena e é branco, é uma mistura. Claro que a democracia racial ela é irreal. E querer equalizar as diferenças também fomenta mais racismo. Um lema que nós temos que realmente levar adiante é conseguirmos unidade na diversidade. Nos orgulharmos das nossas diferenças, respeitar os demais, sem, contudo, haver distinção entre isso. É possível, numa mesma mesa, sentar um bandista, um evangélico, um católico, um muçulmano e beberem café juntos com as suas diferenças de credo. É possível negros, loiros, brancos, pardos sentarem na mesma mesa, admirarem um ao outro as suas diferenças e se valorizarem assim também devido a essas diferenças. É uma lição difícil, mas é tão óbvia que a civilização ela precisa partir para a valorização da diversidade ao mesmo tempo que garantir os direitos iguais a todos. Nosso tempo aqui é um pouco curto, o debate ele é árduo, acho que aqui serviu uma introdução, não vamos conseguir finalizar isso aí, mas todo mundo lá no fundo da sua consciência, no fundo da sua razão sabe que nós falamos. Né? O racismo é crime, é errado. Nós devemos valorizar o ser humano, enquanto obra maior da criação que nós somos. Obrigado, a audiência de hoje, fica essa meditação e um bom dia. Bom dia, Cláudio, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua colaboração no Marco Zero com o quadro Bipop, esse tema sempre em pauta aqui no Marco Zero, na Rádio Clube, que é o tema da diversidade, da integração, da inclusão, e o Cláudio fazendo essa reflexão sobre racismo hoje. Marco Zero, onde tudo começa.